pessoal, excelente noite de sábado a todos vocês, futuros contadores e contadoras. Hoje eu vou trazer para vocês, dá para ver aqui um pouquinho no fundo, né, lá? Hoje eu vou trazer para vocês uma questãozinha da Consulplan, da prova de 2019, a respeito do tema CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos, tá, pessoal? Então, se vocês têm dúvidas com relação a esse tema, eu vou ajudar vocês com a resolução dessa questão. Peço por gentileza que me acompanhe agora na tela. Só tem um probleminha aqui com o áudio aqui. Então, foi essa questãozinha da Consulplan, uma prova que caiu aí no CFC, né? Prova do CFC, primeiro exame de 2019. Vamos lá, pessoal, eu já fiz essa questão, eu estava pensando em um material bom para dividir com vocês, e aí quando eu fiz essa questão, eu lembrei que isso seria um tema bom para passar para vocês, ainda mais que cai muita coisa do CPC 1, da norma brasileira 01, né? A sua quarta revisão. É bem interessante em termos de questões de prova, tá bom? Vamos lá. Com base na norma, né, 4, na NBCTG 014, na sua quarta revisão, redução do valor recuperável de ativo, assinale as afirmativas a seguir. Item 1. A perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida de imediato na demonstração do resultado, lá na DRE. A menos, ó, a condição aí, pessoal, preste atenção, que o ativo tenha sido reavaliado. Qualquer desvalorização de ativo reavaliado deve ser tratada como diminuição do saldo da reavaliação. Vamos avaliar o primeiro item. O que vocês acham, futuros contadores e contadoras? A resposta está lá embaixo, não vou nem descer, porque eu fiz a questão. Para pensar aí rapidinho. Pausa o vídeo, tenta resolver, vai marcando aí. Pessoal, essa questão, essa assertiva número 1 aqui, ela está correta. Por quê? De fato é isso que a norma preconiza. Ela fala o seguinte: olha, se houver alguma desvalorização dos seus ativos, ela deve ser reconhecida de imediato no seu resultado, como uma perda por desvalorização de ativos. Em contrapartida, você vai lançar um crédito lá na conta redutora com perda por desvalorização de ativos. Então, um lançamento contábil simples, claro que avaliado, né, depois de uma avaliação, através de um laudo, enfim, para que o contador ele execute esse lançamento. Em referência à reavaliação, você pode estar se perguntando o seguinte: mas Arley, a reavaliação não foi extinta da contabilidade societária, né? Em fato de verdade, né, vamos dizer assim, em verdade isso foi realmente extinto da contabilidade societária. Ainda existe na contabilidade pública. Só que tem empresas que ainda têm um saldo de reavaliação lá no seu patrimônio líquido. Então, de fato, se isso acontecer, você, contador, na sua empresa tiver esse saldozinho lá, você vai diminuir esse saldo lá do patrimônio líquido. Agora, se não tem saldo nenhum para ser reavaliado, você vai jogar direto para a despesa. Questão 1 correta, tá? 2. As perdas por desvalorização reconhecidas por ágio, por expectativa de rentabilidade futura, o nosso goodwill, devem ser revertidas em períodos subsequentes. E aí, pessoal? Tá certo isso aqui? O item 2 está certo? De novo, pausa aí e tenta fazer. Pessoal, o item 2 está errado. Tem um pontozinho aqui importante. Pessoal, esse ágio, tá? Eu vou tratar isso numa outra aula, né, no outro tema, mas esse ágio é como se fosse um pluszinho, né, um valorzinho a mais aí que a empresa conseguiu ter de rentabilidade. Tá? Isso aí é explicado também lá quando eu falo um pouquinho das receitas de capital, enfim. Mas o que você deve entender que para essa questão
é que não pode ser revertido em período seguinte, em período subsequente, tá? Isso não é permitido pela norma. E, salvo engano, também a norma ela não permite, salvo engano, acho que é o ANBC TG04, de acordo lá com os preceitos do ativo intangível, tomara que eu esteja certo do que eu estou falando, ele também não permite esse reconhecimento. Então, pessoal, não pode ser revertido em períodos subsequentes. O item 2 então está errado. Então o item 1 correto, item 2 errado. Vamos para o terceiro item. A entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, ou seja, ao final de cada exercício, no mínimo, a norma diz que é no mínimo, ao final de cada exercício, se há alguma indicação de que o ativo possa ter sofrido alguma desvalorização. Então, no fim do ano, o contador, no mínimo, ele vai avaliar os itens de ativo. Opa, sofreu alguma desvalorização? Beleza. Se sofreu, tem que reconhecer a perda, tá? Claro que se houver alguma indicação, a entidade deve estimar esse valor recuperável do ativo. E aí? Então, praticamente eu dei a resposta, né, pessoal? Esse item aí, né, claro, pausa o vídeo aí, tenta fazer, mas obviamente, se você pensar um pouco, tá correto. Por quê? O que determina essa estimativa do valor recuperável do ativo é se houver alguma indicação de perda. Então essa indicação chega até o contador, até o contabilista, através de alguns documentos, alguns laudos, né, que comprovem que esses bens, que esses ativos estão com um valor contábil acima do valor que está no mercado. Então, a grosso modo falando, vamos supor que você tenha lá no seu balanço um determinado bem e esse bem esteja avaliado por R$100 mil, tá? Quando eu falo valor contábil, você considera depreciação, amortização e as próprias perdas, tá bom? Perdas por desvalorização aí. Então, assim, se você tem lá o valor contábil do seu bem por 100 mil e foi visto através de um laudo, de uma pesquisa, que seja, que esse bem, conforme o mercado, conforme a pesquisa, está avaliado por 90, ora, você tem que seguir aquilo que foi determinado através desse laudo. Então, se está 90, né, no valor ali de mercado, pelo valor justo, né, você não pode manter esse ativo por 100, você vai ter que reconhecer essa perda por 10 mil, que é a diferença. Então esse 10 mil você vai jogar para o resultado como perda aí, tá? Perda ao valor recuperável de ativo, ou redução ao valor recuperável de ativos. Então o item 1 está correto e o item 3 está correto. Somente o item 2 está errado, que é justamente o gabarito da questão, que é a letra C. Eu trouxe aqui alguns entendimentos, eu botei alguns entendimentos no Word, eu peguei o comentário do professor para enfatizar o que eu disse, e também aqui explicando como é que esse valor recuperável de ativos vai acontecer. Pessoal, a grosso modo, assim, rapidinho falando, claro que a norma é bem extensiva, o valor recuperável ele vai ser usado entre o valor em uso que a empresa tem desse bem ou o valor líquido de venda. Aqui, ó. O valor recuperável é um ativo ou uma unidade geradora de caixa, né? Esse valor recuperável, ele é um ativo ou uma unidade geradora de caixa, ele é o maior entre o valor líquido de venda ou o seu valor em uso. Então, como é que funciona isso, pessoal? É aquilo que eu falei. Vamos usar o exemplo do 100 mil reais. 100 mil. Aí, como é que se chegou a esse resultado de 90 mil, que eu tinha acabado de falar agora? Então, a empresa, através de um especialista, enfim, ele vai fazer o seguinte: bom, eu tenho meu valor em uso, esse bem ele está sendo usado ali para as atividades fins da empresa. Então esse bem ele tem uma vida útil. Enquanto perdura essa vida útil, ele está trazendo fluxo de caixa pelo seu uso. Então
Um bem ele produz caixa, a grosso modo falando, para a empresa. Tá bom? Claro que tem a depreciação, enfim, mas ele traz recursos para a empresa com o seu uso. Então isso é levado em consideração. Pô, quanto que eu vou trazer a valor presente, estimado, claro, dentro da sua vida útil. É isso que é importante saber, é isso que é importante salientar. Mas, em contrapartida, eu também tenho que avaliar o quanto que eu vou arrecadar se eu alienar esse bem, se eu vender esse bem, que é o seu valor de líquido de venda, que é o que está aqui. Então, ora, a norma diz, quem for o maior desses dois, o valor de venda, né, e o valor em uso, eu vou usar para ser o valor a título, né, de valor recuperável de ativos. Então, aquilo que eu falei. Então, vamos supor aqui que nesse exemplozinho que eu acabei de dar, dos 100 mil, dos 90 mil, vamos supor que o valor em uso estimado daquele bem é 70 mil, hipoteticamente, tá? E o valor realizável líquido, ou seja, foi feito um estudo que se vender menos as despesas com venda, chegou ali a um valor de 90 mil. Ora, se a norma diz que é dos dois o maior, quem é que eu vou utilizar para cálculo da redução ao valor recuperável de ativos? É claro que o valor líquido de venda, 90 mil. Se o valor em uso fosse maior, a gente utilizaria o valor em uso. Tá bom, pessoal? Rapidinho aqui, ó, eu vou mostrar para enfatizar a vocês o que o professor disse. O primeiro item está certo. Quando a gente fala em perda por desvalorização de ativo, ela é uma reprodução literal do item 60 da norma. Qual norma, Arlen? A norma do CPC 01, né? De fato, tem que ir para uma conta redutora de ativo. Aqui está o lançamento, ó. Débito de perda por desvalorização, lá no resultado, e perda por desvalorização, crédito, em conta redutora do ativo. Ela vai reduzir lá o seu grupo de ativo, lá no ativo imobilizado, enfim, um ativo intangível, desde que não tenha vida útil indefinida, né? Isso que é importante também frisar. Já vou falar rapidinho lá embaixo. A norma também fala da reavaliação, né? Olha aqui, ó. Quando a norma diz aqui, ó, porém, determina que quando o ativo tiver sido reavaliado, a desvalorização desse ativo é reconhecida diminuindo-se o saldo da reavaliação que fica no patrimônio líquido. Eu falei isso. Então a reavaliação, claro, ela não é mais permitida no Brasil, porém a norma prevê o tratamento desse ativo desde que tenha um saldo lá para ser abatido do patrimônio líquido. A 2 está errada, por quê? Olha aqui, pessoal, foi aquilo que eu falei, ó. Essas perdas, né, de desvalorização do ágio por expectativa futura, o nosso goodwill, não pode ser revestido em período subsequente. Por que, Arlen? Porque, olha só, o aumento do valor recuperável do ágio é equivalente a um goodwill gerado internamente e que não pode ser reconhecido por proibição de outra norma, que é o ativo intangível. Então, pessoal, essa história de que vai ser revertido em período subsequente, não cola isso, não caia mais nessa pegadinha, tá? Eles não podem ser revestidos em período subsequente, tá bom? E por fim, o item 3, ele falava se a entidade deve avaliar ao final de cada período, se há alguma indicação, né, de perda, de desvalorização, desculpa. E isso está correto, por quê? Porque está de acordo com a literalidade do item 9 da norma, né, que ao final de cada reporte, ao final de cada período, a entidade deve avaliar se há indícios de que o ativo possa ter se desvalorizado. Tá? Então, de fato, ele tem que avaliar como é que está no mercado. Você, claro, você vai ver, você tem um item, né, você tem um bem, como é que eu sei que ele está com um valor ali muito alto, né, que eu tenho que reconhecer essa perda?
É olhando o mercado, é olhando outros bens similares, tá bom, pessoal? E aí vai reconhecer a perda, tá bom? Aqui, ó. Agora, antes de encerrar aqui o nosso bate-papo sobre essa questão, temos que tomar cuidado com isso aqui, ó. Primeiro, se houver indicação, beleza, de desvalorização, você vai partir para que diz a norma. Agora, se não houver indício de desvalorização, você não vai fazer nada. Exemplo, Arley, tem exemplo, vamos lá. O bem, eu te falo que valia 100 mil, valor contábil, né? Sempre partindo desse princípio. E aí foi visto no mercado que ele vale 110. E aí, o que você faz? Ah, eu vou aumentar 10 mil para bater com o valor de mercado. Gente, isso não existe reavaliação de bens. Você não faz nada. Você vai manter o seu bem, o seu ativo por 100 mil, tá bom? Isso é só para se houver indicações de desvalorização, pessoal. Cuidado com isso. A banca pode botar isso para te sacanear. Você não vai fazer aumento de 10 mil nenhum. Outro ponto interessante é sobre o próprio ágio, né? E ativos intangíveis com vida útil indefinida. Pode acontecer lá no seu balanço da sua empresa, você ter lá um ativo intangível que ele tem vida útil indefinida, ou seja, ele não tem prazo de fim, vamos falar assim a grosso modo. Diferentemente, se você, por exemplo, tem uma licença de um uso de um software e você utiliza ele, por exemplo, por 5 anos, aí você vai amortizar 20% ao ano daquele software, entendeu? Nesse caso não, nesse caso você vai amortizar esse bem. Então, pessoal, são pontos importantes. De fato, o gabarito é a letra C de casa. Importante é fazer bastante exercício, tá? Bastante exercícios para que vocês consigam trazer isso para a cabeça de vocês, para que vocês não fiquem aí perdidos na hora da prova, tá, pessoal? Então é um assunto bem rico, é um assunto que traz aí bastante conhecimento. Claro que isso aqui é só um pequeno resumo, a norma ela é bem extensiva, ela tem outros pontos que são muito importantes para a prova, mas é claro que o meu intuito aqui é trazer de uma forma bem resumida entendimentos acerca da própria norma, para que vocês consigam aí ter êxito na hora da prova. Falou, pessoal? Então fica aí um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.